Então vamos lá. Eu acho que essa conexão agora está melhor. Então, respondendo aí, ó, uma pergunta bem interessante, como é que eu tive aqui na caixinha de perguntas sobre qual traço de caráter é mais fácil vender. Quem acompanha os meus conteúdos aí, então já sabe do que se trata os traços de caractere, né? E então eu vou responder, para qual que é mais fácil vender? Para o traço esquizoide, para o traço oral, para o traço psicopata, masoquista ou rígido? Para qual deles é mais fácil vender? Né? Então eu vou aguardar a pessoa aí que perguntou, e até porque vai ficar salvo, né? Então, enquanto o Instagram vai enviando pro pessoal aí, eu vou respondendo então esta pergunta. Show de bola? Bom, qual traço de caráter é mais fácil vender? Pro esquizoide, pro oral, pro psicopata, pro masoquista ou pro rígido, né? E essa foi uma pergunta que veio na caixinha e eu resolvi então fazer um vídeo. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso entender uma coisa sobre os traços de caractere, e você precisa entender uma outra coisa sobre vendas. Então eu vou falar primeiro o que você precisa compreender sobre vendas, antes de falar sobre vendas e traços de caractere. Para você sobre vendas, você tem que entender muito sobre o seu produto. Então eu vou dar um exemplo. A região daí da onde eu venho, né, de Água de Lindóia, Monte Sião, o pessoal a indústria é de vestuário, certo? De malha, de tricô. Então quem vende bem aí, o bom vendedor, é o vendedor que sabe responder para o cliente que fio é esse, qual máquina que faz, qual a finura, quantos cabos. Então o máximo de informação, que marca de fio que é, qualidade de fio, entende? Então quanto mais informações você tiver sobre o produto que você está vendendo, você passa essas informações para o seu cliente, né? Você tira a dúvida dele, você sana a dúvida dele, você esclarece para ele sobre o produto. Logo, né, quando você passa essas informações, mesmo que para ele pode não parecer importante ou não está se importando tanto, mas no momento de dúvida ele vai saber a quem perguntar as informações sobre o produto. Então, o que você vende? Você precisa ter o máximo de informações sobre o que você vende, certo? Então vamos imaginar que você seja uma boa vendedora, um bom vendedor, e você manja muito do seu produto. Agora, qual o melhor traço para vender? Então eu vou te explicar uma coisa que aqui vai um pouco além das vendas, né? Que é o entendimento de como as pessoas funcionam. Qual que é a dor de cada um dos traços? Do traço esquizoide é a dor de ser rejeitado. Do traço oral é de ser abandonado. Do traço psicopata é de ser manipulado. Do traço masoquista é de ser humilhado. E do traço rígido de ser trocado. Então qual que é a melhor dor? É ser rejeitado, abandonado, manipulado, humilhado ou trocado? Não existe melhor dor. Logo então, não existe traço mais fácil para se vender. Então depende, entende? Depende. O teu produto é um produto mais lógico, é um produto mais racional, né? Então eu vou dar um exemplo. Sei lá, um carro para trabalho, por exemplo. A pessoa precisa de um carro de trabalho na empresa, né? O que a pessoa quer saber, né? Então, sei lá, você vai carregar peso, alguma coisa assim, é quantos quilos suporta. Então, para os traços mais frios, é mais fácil
alimentos, né? Então, imagina assim, ó, Ana, levar o cliente para o mais distante da dor. Essa é a resposta. Por quê? Porque se é um oral, eu vou levar ele para um mundo, ou um esquizoide, por exemplo, então eu vou levar ele para um mundo mais lúdico. Entende? Então eu trabalho com, sei lá, com bolacha recheada, eu não manjo desse mercado. Mas assim, eu vendo uma porção de produtos. Então é criar na cabeça dele a prateleira. Então ele consiga ter uma visualização. Ah, vai ficar caindo, né? Então ele precisa imaginar isso. Essa é a comunicação com os traços. Então essa pessoa ela precisa imaginar. O oral, né, para vender para uma pessoa que é mais oral, o que eu devo fazer? Se eu vendo alimentos, por exemplo, pega um produto, né? Se eu tenho acesso a esse produto, se não é só catálogo, né, eu tenho a oportunidade de entregar alguma coisa que o cliente tenha a experiência do sabor na questão do oral. Para quê? Para que ele consiga se sentir confortável. Porque pega esse oral depois que ele já almoçou. Porque se for pouco antes do almoço ou antes do almoço, se ele tiver com fome, ele não consegue raciocinar. Não com a intensidade que precisaria. Por quê? Porque ele está linkado ao desejo de fome, à vontade de comer. Entende? Então é um conjunto de fatores que vai fazer ser mais fácil ou mais complexo a venda. Para um psicopata, ele sempre vai estar negociando. Então, o seu traço, qual que são os seus traços? Vamos imaginar aí que você tem um traço oral. Você vai sair morrendo de raiva de uma negociação com o traço psicopata. Porque ele vai te dobrar, ele vai conseguir arrastar o que ele quer de você. Ou você não vai conseguir fazer a venda para ele. Para um masoquista, essa pessoa precisa, ele vai fazer conta, ele vai procurar o melhor preço, ele vai procurar as informações necessárias, tudo que ele precisa. Então é uma pessoa que praticamente é uma venda já vendida, entende? Ele já sabe o que ele quer, ele é o cara das planilhas, ele é o cara metódico. Pro rígido, né? É alguém também que já tem... Todas essas pessoas, de forma geral, que vão comprar, né? É de conexão. É a conexão que você tem dos seus traços. Então, eu tenho, por exemplo, 23 de psicopata. É muito alto o meu traço psicopata. Então, se eu vou falar com oral, eu coloco o meu traço oral para falar, para me conectar com essa pessoa. Se eu vou falar com psicopata, e aí a gente vai entrar no embate de negociação. Entende? Porque o meu psicopata também não vai querer sair perdendo, não vai querer ficar sem ganhar nada. Entende? Não, eu vou fazer para me dizer que eu vendi. Não vai. O meu rígido vai dizer o seguinte: espera aí, isso aqui não tá... que compensa isso para mim, fazer uma venda desse negócio que correr tanto para nada? Então, prefiro não fazer. Entende? O que eu ganho em toda essa história. É a minha conexão, é saber, na verdade, lidar com os meus traços, para mim saber como conduzir a conversa. Porque quando eu já bato o olho aqui, então um cara mais esticadinho, cabeçudinho, o que ele é? Esquizoide. Então ele é mais lógico. Então eu vou para uma conversa mais para responder o que ele tem de pergunta. É ele quem pergunta. Você só responde. Ah, eu tenho um moralzinho. Essa pessoa tende a ficar mais tempo no diálogo. Entende? Então você tem que se conectar mais com essa pessoa. Psicopata, ele vai estar avançando. A pessoa que tem um traço auto-psicopata, o traço psicopata é muito mais de sensação do que de percepção. Show? É mais de você sentir. Você vai ver ele se mostrando. Ele é uma pessoa que está avançando. Ele é uma pessoa que fala e ele coloca o braço em cima da mesa. Né? Ele está te escutando, mas ele está te olhando. Ele é observador. Ele está mais
concentrado te olhando, é um olho que não se conecta, né? Essa pessoa, ela quer negociar. Então dá para ela essa sensação de que ela está no controle. E nem sempre tem a ver com preço. Tem a ver com a percepção da pessoa sobre ela estar no controle. Porque ela tem uma necessidade absurda de estar no controle. Com o masoquista, essa pessoa precisa de segurança. Você vai olhar a pessoa mais quadradinha, ela é mais fofinha, mais gordinha, mas ela tem a musculatura mais dura, mais rígida, né? E o que essa pessoa busca? Segurança. Ela não é, diferente do oral, que é o gordinho fofinho que gosta de falar, o gordinho masoquista, ele não gosta de falar, principalmente sobre coisas pessoais. Então ele é alguém que vai te escutar, vai te entender e ver as possibilidades. Essa pessoa é uma pessoa que já tem meio que tudo decidido, entende? O traço rígido, né? Então, formato, né? São as pessoas mais curvas, né? São as pessoas que são estimuladas por desafio, entende? Elas precisam de desafios para serem estimuladas. É assim que eles funcionam. O rígido funciona, é através de desafios. Então, se você conseguiu vender para um rígido, se você tem clientes rígidos, que eu diria, cara, coloca desafios nessa conversa. Veja, óbvio, veja a realidade do mercado, veja a realidade do seu cliente, veja a sua realidade, o seu poder de entrega, entende? Eu não sei se você trabalha para uma multinacional, se você trabalha para uma nacional, se é para uma empresa pequena, se é uma empresa familiar, entende? Se é para microempreendedor, eu não sei, mas pensa nisso. Primeiro eu preciso entender os meus traços, preciso compreender como eles funcionam e quem deve estar no controle em cada momento. Para quê? Para que eu consiga, de forma indireta, controlar as minhas emoções. Porque de forma direta você não consegue controlar as emoções, mas de forma indireta eu consigo. Entende? Então eu já percebo que algo está saindo do meu controle. Peraí, por que isso está acontecendo? Se eu me permanecer nessa posição, eu vou acabar perdendo a minha linha de raciocínio e a minha linha de comunicação. Eu tenho mais dificuldade em rígido e esquizoides, porque são os traços mais lógicos. Exato, ó. O esquizoide, ele quer que você responda as perguntas dele. O que ele quer? Ele já decidiu. Se é um produto novo que você está apresentando, ele tem as perguntas. É rápido a linha de raciocínio. É rápido a linha de raciocínio. Tá caindo a internet, tá uma maravilha. Mas o esquizoide é rápido a linha de raciocínio dele. Então você não precisa usar muito o seu oral. Se você usar o seu oral, ele vai falar, caramba, essa pessoa não é grudenta, não vai embora. E para ele é ruim, ele não quer. Se você traz ele para próximo de você, para uma conversa familiar, ele vai falar, tá invadindo demais a minha privacidade. Acaba logo esse negócio que eu preciso resolver, criar as coisas que eu preciso criar e voltar pro meu mundo. Entende? Quando você pega um rígido, o rígido é a pessoa que ele é o centro das atenções. E o oral também. Então se você coloca o oral na frente para falar, você não deixa o rígido ser o centro das atenções. O rígido precisa de palco. Então, quando eu vou trocar uma ideia ou fazer uma apresentação para alguém rígido, primeiro é elogios para essa pessoa. Nossa, como você tá linda. Cortou o cabelo? Nossa, que bacana. Cara, você deu uma emagrecida, você tá mais forte. Gostei da camisa. Lógico, tem que ser coerente, tem que fazer sentido para mim. Eu vou procurar um ponto positivo na pessoa para primeiro colocar ela no lugar onde ela gostaria de estar, para colocar o traço dela no recurso. Entende? O rígido é essa busca dele, é estar no seu centro das atenções. Quando você for falar com o rígido, você não fale mais com ninguém, não atenda celular, no meio de celular, porque ele, quando você for pegar um celular, ele já vai vivenciar a dor dele, que é a dor de ser trocado, porque já vive numa triangulação.
Entende? Isso. Então eu preciso colocar essa pessoa nesse lugar da última bolachinha no pacote. Eu preciso entender como resolver a dor do meu cliente. Se eu entendi isso, como que eu vou resolver a dor? Eu consigo, então, com o meu produto, resolver uma dor? Ah, eu não sei como resolver a dor. Mostra para ele uma dor. Eu vendo alimentos, você falou, né? Então mostra o quanto ele está perdendo de ganhar dinheiro com os seus produtos. Apresenta para ele, né? Mas de uma forma que fale a linguagem de cada um desses traços. Mário, é um misto de tudo. Então, dê a oportunidade dessa pessoa se expressar o quanto ela quer, que você vai conseguir perceber. Entende? Eu vou fazer uma série de lives novamente falando sobre os traços de caractere. Vou destrinchar todos eles novamente. Aí para trás tem uma live aí, tem as lives que eu fiz aí, né? Alguns meses atrás, mas eu vou fazer de novo falando o momento da dor, o recurso, como percebeu, como sentiu, né? Sobre tudo isso. Mas mas eu acho que isso já ficou um tanto quanto claro, né? É o traço que eu vou usar para me comunicar. Entende? É o traço que eu vou usar. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, eu preciso então analisar quem está me vendendo, né? Eu não vou discutir com o esquizoide. Esse cara é gênio, pô. Não dá. Eu sou, sei lá. O cara manja do produto dele, ele sabe a informação sobre o produto dele. O máximo que eu vou fazer é negociar usando o meu psicopata e colocar ele dentro das ideias que ele gostaria de estar, dentro do recurso dele, e ver o que eu consigo nessa negociação. Se é com rígido, é a estrela. Boa noite, Jéssica. É a estrela caindo toda hora aí. Dê para essa pessoa o palco. Entende? Se para ela faz sentido o palco, dê então o palco para ela. Né? É exatamente isso. Entender qual que é os meus traços e quais são os que eu vou usar nesse momento da venda, né? Então diz muito mais, sempre vai dizer muito mais a respeito sobre você do que sobre o outro. Porque não vai, não existe uma ficha, um manual, né, para você vender para um traço, necessariamente. Se você não sabe qual que é o seu manual de funcionamento. É mais fácil você ter o acesso ao seu manual de funcionamento e quando você olhar para o outro, você já entendeu como você funciona, você só precisa adequar a sua comunicação à comunicação dessa pessoa. Porque se você consegue se autoanalisar, é muito mais fácil você analisar o outro. É muito quando você tem consciência sobre você, o outro é mais simples. Quando é simplesmente sobre o outro, fica complexo, porque aí eu fico perdido. Entende? Mas geralmente diz respeito a você. O traço psicopata não consigo entender ainda. O traço psicopata, Jéssica, ele precisa entender o que ele ganha. O traço psicopata, a vida para ele é um jogo. E ele veio para vencer. Só que esse jogo é um jogo onde todo mundo joga. E ele é a pessoa que dá os comandos para que as pessoas joguem. E todo mundo jogando o jogo que ele quer, todo mundo vai ganhar. E o psicopata, na pessoa que tem o traço alto de psicopata, na cabeça dele funciona assim: eu vou
negociar aqui, articular aqui para que todo mundo faça o meu jogo, para todo mundo ganhar. Porque se eu deixar o controle para uma outra pessoa, eu vou perder. Eu vou ser manipulado. Então, quando você olhar para o seu psicopata, para o seu traço psicopata, que você não está conseguindo o compreender, você que fez análise recente agora, Jéssica, é entender o seguinte: o que eu ganho? É simplesmente isso. É o que eu ganho, né? Quando eu entendo o que eu ganho, pô, eu não estou ganhando nada com isso, então eu estou fora. Não faz sentido. O psicopata seu vai ficar na dor. Entende? Tendo alguma dor em algum traço, isso influi? Eu não estou entendendo a pergunta. Tendo alguma dor minha em algum traço, isso influi no sentido de deparar com a mesma dor do outro, conflito. Sim, entendi a sua pergunta. Quando você olha para uma outra pessoa e os dois estão vivenciando as mesmas dores. Então, qual que é a dor? Qual que é o recurso desses traços, né? Do oral, por exemplo. Vou dar um exemplo bem clássico, né? Pessoas que trabalham viajando, pessoas que trabalham em escritório fechado, pessoas que trabalham em ambientes onde circula poucas pessoas e tem um traço oral alto, por exemplo. O oral ele tem a necessidade de falar, muita necessidade de falar, porque essa é a habilidade dele, é o recurso dele, é a comunicação. E aí essa pessoa, vou dar um exemplo aí, eu trabalho viajando de carro, então eu passo o dia inteiro na estrada para visitar um cliente aqui, depois pego mais 4 horas de viagem para visitar outro cliente lá. Imagina o seguinte, o seu oral ele está explodindo para falar, certo? Então quando você chega lá, o seu cliente que também está sozinho lá para fazer a compra, tá os dois precisando falar. Show? Então, como que eu faço? No meu caso, como alguma coisa gostosa antes, alguma coisa, um tabletezinho de chocolate amargo, meio amargo. Eu gosto dos 70, 80% do amargo. Aí eu sinto o sabor disso, isso dá uma aliviada na minha ansiedade. Porque o oral ele é ansioso por natureza. Show? Então quando eu chego lá, eu vou escutar a pessoa. E aí a pessoa vai falar. E aí ela vai se aliviando. E dependendo do negócio que eu vou fazer, né, eu tenho um presente para essa pessoa, que também é alguma coisa gostosa, se é um oral para comer. Se essa pessoa tem uma oralidade alta, é um presentinho para ela comer naquele momento, que ela vai também aliviar, se é eu quem preciso falar. É estratégia. Não existe mágica, gente. Tudo é estratégia. E aí, eu consigo aliviar a minha dor de sentir abandonado, de estar sozinho viajando, né? Porque aí eu já estou em contato com pessoas. E aí eu vou cumprimentar essa pessoa com toque físico, com um abraço, com proximidade, conhecendo um pouco da história dessa pessoa para falar sobre os familiares, porque pro oral você é alguém muito próximo. É assim que ele compra de você. Entende? É dessa forma que ele pensa. Se é um rígido, show, eu tenho que valorizar algo nessa pessoa, porque o rígido ele tem sempre algo a mostrar. E ele quer ser visto pelo que o valorize. Por isso você pega uma oralzinha que tira a foto de assim, ó. Por quê? Porque ela quer ver um rosto bonito, quer ver um corpo mais bem feito, bem formado, né? Por que existem filtros? Hoje eu tô com filtro de praia, né? Quem pegou muito sol. Mas existem os filtros, para quê? Para valorizar algo. Tá certo que tem uma galerinha que extrapola um pouco nos filtros, né? Mas geralmente é o traço rígido que está preocupado com isso. Então, se eu estou negociando com alguém que tem um traço rígido,
Valoriza isso. O rígido também precisa de controle. Dá essa sensação para ele de que ele está no controle, que é ele quem comanda. Mas sempre vai dizer em respeito a você, a forma com qual você pensa, sente e age. Se o seu dia não está... Se você encanou, houve um problema cedo, você encanou nesse problema, todo o seu dia vai ter estragado. Até você prestar atenção que foi só um momento, foi só aquele momento que foi chato. E aí a tendência é muito maior de você perder a venda se você não tá você não sabe se controlar. Bem isso, essa proximidade. Tenho muitos clientes que eu uso isso, mas de forma natural, porque eu gosto dessa proximidade, porque o teu oral gosta dessa proximidade, porque o teu rígido, tá, você tem a oportunidade de ser o cara, entendeu? A mina, entendeu? A garota, a mulher, entende? Você tem a oportunidade de estar no controle, e as pessoas te dão um controle, que geralmente são os orais, que os orais eles só precisam de atenção, de alguém que o veja, de alguém que o sinta, de alguém que o toque, que o abrace, que dê um carinho, que dê um cafuné. E aí isso explica um pouco da questão de não conseguir vender para o esquizoide. Por quê? O esquizoide não quer essa proximidade. O esquizoide não quer que você seja familiar. O esquizoide não quer. O rígido não está ali para mostrar vulnerabilidade. O rígido não mostra vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma palavra que é excluída do dicionário do rígido. Entende? Não quer mostrar fraqueza. Então, entender isso. Mas estou no dia bom, estou vendendo bem. Meu oral. Vou então visitar primeiro os clientes orais, que aí eu consigo colocar o meu oral para fora, para falar à vontade. Almoço. Vou visitar o masoquista. E depois o rígido. E por último o esquizoide. Você está querendo voltar para casa e ele também já está só querendo finalizar a compra e resolver a questão dele. Talvez essa seja uma estratégia, mas aí você precisa compreender os seus clientes e a sua rotina. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? E aí eu fiz questão de responder, na verdade, essa pergunta, né? Porque as pessoas sempre perguntam, é mais fácil vender para quem? E eu tenho essa percepção, tá? De que é mais fácil eu vender para mim. Eu entender quem eu sou, como eu funciono, qual que é como que eu programo o meu dia, entende? Show de bola. Perfeito, Ana. Monta. Mas é mais de entender isso, ó, Ana, ó. O que eu ganho? Né? Eu tenho. O meu psicopata é muito alto. Com 18% ele toma controle dos outros traços, ele quem decide quem vai tomar, quem vai tocar na mesa de controle. Lembra do Divertidamente? A alegria era o traço psicopata. Com 18% ela faz aquilo. Com 23% é um pouco mais agressivo. Então eu preciso, o meu psicopata ele precisa saber o que ele ganha para deixar o meu oral falar, para deixar o meu rígido aparecer. Show? Que é os meus três predominantes. Então ele precisa saber o que ele ganha para ele deixar os outros ir lá e mexer na mesa de controle. Se ele não sabe o que ele ganha, vai dar merda. Entende? Ele vai se sentir manipulado. Então quando eu vou negociar com o meu psicopata, ó, põe um oral para falar, e é bem isso mesmo, tá? Eu vou precisar falar, fazer uma videoaula aí para uma galera aí. Show? Ele precisa saber o que ele está ganhando. Ele precisa olhar os números e falar, vale a pena, entendi.
Então eu vou comprar uma camisa nova, vou comprar uma calça nova, vou comer no restaurante da hora. O meu psicopata ele precisa saber o que ele ganha. Show? E aí ele convence o meu rígido, ó, você vai ganhar uma camisa top. Então vai lá e arrebenta, vai lá e apareça e seja o cara. E fala pro meu oral, ó, depois tem um restaurante, tem uma comidinha da hora aí, hein? A gente vai poder botar um pouco mais de shoyu no sushi. É sobre isso. No meu caso, como 25% de oral, 25% de rígido e 23% de psicopata. Sou alguém sentimental? Não. Sou alguém mais lógico, mas me conecto, me importo e me conecto com pessoas que fazem sentido para mim. E por aí a gente vai seguindo. Fez sentido para você? Respondeu a sua pergunta, suas questões? É coerente, não é? Então é exatamente sobre isso. É, antes de entender o outro, entenda você, tá? Foi-se a época onde as pessoas se conectavam com história triste, com vitimismo, com coitadismo, né? Hoje as pessoas querem entender sobre a qualidade, preço, né? E as pessoas têm acesso a informações. A comunicação ela é a base de tudo, absolutamente tudo. É a comunicação. E uma comunicação que não é bem informada, que não é clara, ela tende a ter muito mais ruídos, muito mais barulho. Isso é uma boa estratégia. Você precisa conhecer a pessoa. Né? Você precisa olhar para essa pessoa e falar assim: entendi. Porque tem um negócio chamado engenharia reversa. O que é engenharia reversa? É escutar a forma que a pessoa fala. Quando eu escuto uma pessoa falando, né, eu estou no telefone com uma pessoa. E aí eu fico aqui imaginando o formato do corpo dela. Né? Mas aí é para mim, enquanto analista. Mas você tendo acesso a olhar para essa pessoa, né, o jeito que ela se porta, você consegue ver se ela é uma pessoa mais fria, se ela é uma pessoa mais calorosa, né? E pela aí você tira, tá? Pela aí você tira. Então, eu vou ser meio que um espelho dessa pessoa. É a melhor analogia, é ser um espelho dessa pessoa. É me portar a partir daí. E eu falo me portar, não importar, né? Me portar de porte, de postura. Né? Eu vou me posturar então a partir daí. Se as pessoas não. Rapor. É isso. Show? Então é mais ou menos isso daí. Eu sei que talvez precise de mais conteúdos mais claros sobre como vender, né? Mas vamos gerar então um conteúdo aí pra ficar mais. Ó, entrou um cara interessante aí, ó. O André. O André. André, se você tiver ainda aí, entra aí. O André, ele é especialista em vendas. Já fiz um podcast com o André já. O André agora não está mais morando no Brasil, está morando nos Estados Unidos. E é um cara que ele é muito fera nisso. Parece que saiu o André aí. Mas em relação aos traços, Ana, que foi a sua pergunta aí, né? Que me trouxe até aqui. É simplesmente sobre isso. Como que eu tô e o que meus traços ganham. Show? Aprenda a presentear os seus traços. Aprenda a
colocar os seus traços no recurso. Para sua rígida, olha o desafio que você está aceitando, que você está levando para a vida, que você está buscando. Faz sentido? Entende? Apresentei essa rígida com uma boa maquiagem, com um bom corte de cabelo, com um bom cabeleireiro. Presenteia para que esse rígido saiba o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Dê segurança para o masoquista. Peraí, tem um maior número de informação, de clareza, para que ele saiba o que ele vai fazer. Para o psicopata, o que ele ganha é muito importante. E a nossa sociedade tem uma forma doentia de pensar de que, é interesseiro. É interesseiro. Isso é uma forma de uma pessoa funcionar. Pro oral, né? O oral precisa de conforto, ele busca conforto. Entende? Então, um ótimo colchão, ótimo edredom, bom sofá, uma boa TV com uma pipoquinha, ou sei lá. Entende? Para que faça sentido para esse oral, o conforto. Para o esquizoide, a possibilidade dele construir aquilo que ele externar aquilo que ele construiu dentro da cabeça. Porque é exatamente isso que os traços buscam. E quando eu tenho o mínimo de consciência sobre isso, ou de informação, eu consigo ir aplicando, testando e vendo que faz sentido e que dá resultado. Certinho. Bora colocar os traços a favor. Exato. E assim, para finalizar, é o básico. Sabe o básico? O básico, simplesmente o básico. As pessoas se conectam tanto ao gigantesco e esquecem de fazer o básico. Só o básico. Só o básico. Qual que é a dor do esquizoide? Rejeição. Então, quando eu falo com esquizoide, a minha atenção ela precisa ser em colocar essa pessoa no lugar onde ela é acolhida, onde ela tem as informações que ela busca. E isso tendo clareza de que essa pessoa não é uma pessoa que gosta de toque físico, que gosta de muita proximidade. Logo, eu não preciso ficar encanado. Será que eu estou rejeitando essa pessoa? Não, eu só preciso acolhê-la. Vai ser pessoas mais ásperas. Esquizoides são, de natureza, pessoas mais ásperas em suas respostas. E é assim que funciona. O oral é só acolher também, escutar mais, poder estar mais próximo, ouvir e prestar atenção no que ele tem a falar, que tudo que ele precisa de um ouvido para escutá-lo. Deixa lá o rígido e o psicopata no controle. Eles precisam ter essa sensação de que eles estão no controle. O psicopata que ele é muito maior do que você. É essa sensação que ele precisa ter. É ele quem está comprando, entende? O rígido que é um servo, que é alguém para sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. E nisso aí você precisa saber o que você ganha. Entende? Porque quando eu tenho clareza com o que eu ganho, peraí, faz sentido me manter aqui. E se for um cliente chato também, que você não gosta de atender também, manda tomar no cu e também não vai. Arruma outro. Simples. Tenho habilidade também, gente, de demitir clientes. Pode parecer bobagem, mas tem cliente que precisa ser demitido. Tem clientes.
vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer um estômago sem gastrite, sem úlcera, sem um câncer amanhã. Tem clientes que precisam ser demitidos, tá bom? Se os seus estão te levando para a sua vida e você está satisfeito com ele, show de bola. Eu também. Me arrependo? De forma nenhuma. Me arrependo de não ter feito antes. E é isso daí. E se é patrão, também. Do mesmo jeito. Show? O meu traço é rígido, psicopata e oral. Eles não precisam de segurança. Eles precisam de desafio e entender o que ele ganha. Então, pra mim, nos meus traços, é o que eu busco. E é isso aí que me leva pra vida, que faz sentido pra mim. Show? 50 minutinhos aí. Vou ficando por aqui. E muito obrigado a todos vocês. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.